Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Galerinha, nossas aulas de língua portuguesa da semana, a Prof. Tati vai realizar 2 vídeos para finalizar a nossa disciplina, ok? Vamos iniciar o primeiro vídeo agora lá na página 62. Texto puxa texto, ok? Vamos lá? Aqui, gente, texto puxa texto. Leia este texto. Quando um animal é considerado em extinção? Então, o texto ele já vem com uma pergunta, né? Atiçando o leitor para saber se ele sabe o que significa, para instigar o leitor a ler esse texto. Então, quando um animal é considerado em extinção? Aqui vem a resposta. Como diz o próprio nome, um animal é considerado extinto quando deixa de existir, seja no seu ambiente natural ou em cativeiro, né? Gente, quando a gente fala de extinção, a gente fala de desaparecimento definitivo de uma espécie. É quando ela não existe mais. No Brasil, principalmente, temos um número grande de animais que estão entrando em extinção e alguns que já entraram. Isso pode acontecer por causas naturais do ecossistema. Acontece que alguns animais, por eles não se adaptarem, né, não conseguirem sobreviver em um determinado ambiente, eles acabam entrando em extinção. Ou, que é o que acontece mais, pela ação do homem, que é o que a gente vê, que é a nossa realidade, que a gente vê muito em notícias, e que também o Ministério do Meio Ambiente sempre divulga. A extinção de animais está ligada ao desaparecimento de determinados grupos de animais. Algumas categorias são usadas por instituições para definir em que estágio está uma espécie animal com relação à sua extinção no meio ambiente. Então, aqui vai ressaltar 3 categorias do nível de extinção. Por exemplo, são considerados criticamente em perigo, ou seja, que está a ponto de entrar em extinção. Animais que enfrentam riscos muito grandes de extinção na natureza. Isso acontece quando a redução do tamanho da população de um animal é de 90% nos últimos 10 anos. Então, fala que nos últimos 10 anos, a quantidade de animais que não existe já chegou a 90%. Nesses casos, estima-se que a população de tal espécie seja de aproximadamente 50 adultos no planeta, ou seja, de 100%, 90% já foi extinguido, já foram mortos, já desapareceram. Só existem 50 adultos do planeta, de 100%, só 50 adultos, ou seja, só 10% dessa espécie, porque 90% já foi extinguida. Estão em perigo, ou seja, a segunda categoria estão em perigos. Então, a primeira categoria são criticamente em perigo. Então, aqui, ó, deixa eu até marcar aqui para vocês. A primeira categoria que ele fala, né, aqui algumas categorias, a primeira é criticamente em perigo. A segunda é em perigo, quando a redução do tamanho populacional de um animal é de 70% nos últimos 10 anos. Ou seja, de 100%, 70% já foram extinguidos. A população estimada no planeta, nesse caso, é de aproximadamente 250 adultos, né? Então, os 30% que restaram são 250 adultos. Estão em situação vulnerável. Agora, outra categoria é situação vulnerável. Animais que apresentam redução populacional de 50%, ou seja, está na metade. 50% já foi extinguido, ainda restam 50% dessa espécie nos últimos 10 anos. A população estimada na Terra é de aproximadamente 10 mil adultos. Mas muitos falam, nossa, prof, então é bastante. Não, não é bastante, gente. Então, se é 50%, a gente tem que saber que era 20 mil espécies, 20 mil adultos que tinha, 20 mil animais dessa espécie. Então, já foi metade. Gente, é muito. É grande o número de animais em extinção em nosso planeta. Isso tem ocorrido principalmente por causa da ação do homem no meio ambiente. Por isso, alguns governos determinaram espaços com grande variedade e reprodução da fauna.
como área de preservação ambiental. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente já chegou a divulgar, em parceria com o IBAMA, uma lista de, olha só, gente, 400 animais em risco de extinção. Então, é muito animal. Esse texto ele foi escrito por Juliana Miranda, Quando um Animal é Considerado em Extinção. Ele está disponível no site de curiosidades e ele foi acessado dia 29 de março de 2019. Bom, então vocês já entenderam que esse texto ele traz informações sobre os animais que são considerados ou que vão entrar na extinção e tudo mais. Gente, esse tipo de texto ele é chamado de parafrase. Uma parafrase que ainda vocês têm aqui a informação, ó. Deixa eu abaixar aqui. O que é? É quando utilizamos um texto para pesquisa ou estudos. Duas ações são muito importantes. O parafrase, ele pode ser escrito por uma pessoa que saiba parafrasear as informações mais importantes, ou seja, escrevê-las de forma própria, sem cópias. Ou seja, eu pego vários textos, vários livros, várias publicações, leio essas publicações, entendo do assunto, estudo bastante e aí eu vou escrever o meu texto em base daquelas informações, mas sem copiar, com as minhas próprias palavras, entendeu? Eu tenho que identificar nos outros textos as informações mais relevantes e criar esse texto chamado parafrase, né? O parafrase é um tipo de texto, ele é elaborado com base em outros já existentes, né? Então, eu vou pesquisar em outros textos, em outros livros, em outras publicações e vou ter conhecimento sobre aquele assunto e vou também entender o conhecimento dos outros, dos que escreveram os textos, e aí eu vou passar as informações mais relevantes, mais importantes para os futuros leitores que vão ler esse meu texto, né? Eu tenho que manter a ideia original, né? Que nem no caso aqui estamos falando sobre os animais de extinção. A ideia é essa do texto, mas eu não vou realizar cópias. Eu vou escrever com as minhas próprias palavras através das informações que eu adquiri. Quando a gente fala parafrasear, isso significa interpretar um texto com palavras próprias. Então, eu vou ler um outro texto e vou interpretar ele com as minhas próprias palavras, mantendo o sentido original. Entenderam? Então, esse daqui é um parafrase, né? Um texto parafrase que a Juliana deve ter adquirido todas as informações possíveis de vários outros livros, vários outros textos, e com suas próprias palavras ela escreveu dessa forma o texto dela. Agora aqui vamos para os exercícios. No exercício 2 pergunta, qual é o assunto tratado nesse texto? Gente, lembre-se que a prof já falou, muitas vezes quando você quer saber a resposta desse, é só você ler o título do texto. O título já traz o assunto principal do texto. No exercício 3, localize e sublinhe no texto o trecho que explica quando um animal é considerado extinto. Eu quero que vocês procurem ali no texto o que significa um animal estar em extinção. O que é considerado um animal extinto? Aí aqui pede, agora escreva com suas palavras quando o animal está extinto. Vocês vão ler e vocês vão interpretar e vocês vão escrever com suas palavras. Nada de cópia, não pode copiar do texto. Você tem que entender o que é um animal extinto. O animal extinto é aquele que não existe mais no planeta, por exemplo. No exercício 4, releia esta frase. Algumas categorias são usadas por instituições para definir em que estágio está uma espécie animal com relação à existência no meio ambiente. Na letra A, diz o seguinte, identifique o texto e registre a seguir essas categorias. Bom, para quem prestou atenção na leitura que a prof fez, eu grifei algumas categorias, né? Sublinhei algumas categorias. Quais são elas? Identifique-as e as registre aqui, ó. Em quantas categorias e quais são elas? Agora aqui na letra B, qual é o critério levado em consideração para classificar os animais nessas categorias? Explique. Bom, gente, vocês vão ver que eles fizeram um estudo de porcentagem em tanto tempo. Então, essa
esse é o critério que eles levam em consideração. Então, vocês vão lá pesquisar esse critério e vão colocar ele aqui. No exercício 5, segundo o texto, atualmente, quais são as principais causas da extinção de animais? Gente, quem é o maior causador da extinção dos animais no nosso planeta, né? Aqui, o Parafrase Prof já explicou para vocês, ok? Foi o que eu acabei de falar sobre esse texto. Então, vamos agora para o nosso próximo conteúdo. Infográfico. Gente, já falei com vocês sobre o infográfico aqui, não é verdade? Algumas informações para vocês sobre ele, já trabalhamos com ele na apostila de matemática também. Gente, um infográfico, ele é uma coleção de imagens, gráficos e pequenos textos, mínimos textos que fornecem uma visão geral e fácil de entender a respeito de um determinado assunto. Por exemplo, o nosso infográfico aqui, leia parte de um infográfico publicado no jornal Estadão. Nós vamos falar sobre o tapuiasauro. Eu vou ver se eu consigo botar aqui, deixa eu ver. Olha, eu acho... o problema é que ele cortou um pouquinho. Deixa eu ver mais uma vez. Ele vai cortar um pouquinho, então não vou conseguir. Também, olha, assim deu. Vamos tentar mais uma vez. Não vai. Do nosso jeito, não vai, infelizmente. Tá. Gente, a apostila também pede para que a gente acesse essa publicação, esse infográfico no jornal Estadão. Eu fui, acessei, só que olha o que acontece. Eles pedem para eu ser assinante, só pode acessar quem é assinante. Como eu não sou, eu só quero informar para vocês que o título dessa reportagem, porque aqui nossa apostila, infelizmente, eu não encontrei, pelo menos eu não vi, mas esse é o título. Tapuiasauro, o novo dinossauro do Brasil. Tanto que quando a gente acessa, ele aparece aqui rapidinho, né? Esse é o título, tá? Do nosso infográfico. Esse infográfico, gente, ele tem várias informações. Eu quero que vocês acompanhem. Quem tiver o acesso à página, quem tiver acesso ao Estadão, entre, vai ficar mais fácil vocês conseguirem compreender e realizar a leitura. Bom, vamos lá. Aqui ele traz várias informações, olha só. Ele tem aqui, ó, o detalhe do crânio. Aqui eu tenho já de começo o primeiro subtítulo, que é o tapuiasauro, né? Aí temos algumas informações que fala aqui, vou ter que ler porque tá muito pequenininho. Conheça a nova espécie de titanossauro do Brasil, descrita na pesquisa do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. E aqui vai falar várias coisas sobre ele. Temos aqui o detalhe do crânio, comparado ao crânio de um humano. Aqui temos a alimentação. Tem aqui o desenho de uma pessoa para comparar o tamanho desse animal perto do ser humano. Aqui está explicando o mapeamento do campo onde ele foi encontrado. Já aqui, a gente tem as informações eles vão fazer uma comparação do... como é que é o nome dele? Tapuiasauro, com o tamanho de um elefante, com o comprimento de um ônibus, olha só. E aqui temos todo o processo, a história de um fóssil. Como acontece, como surge o fóssil. Todas as informações. Aí vocês vão lendo, acessando. Já depois temos mais um infográfico, que vem aqui, ó, passo a passo no campo. Deixa eu aumentar ele aqui. Não tá querendo aumentar. Aqui, o segundo infográfico com o segundo subtítulo. Conheça as ferramentas e os procedimentos usados na paleontologia. O que é a paleontologia? Ela é uma espécie de biologia que estuda a vida do passado da Terra e o desenvolvimento ao longo do tempo geológico, né? Eles procuram analisar, procuram fósseis. Essa é a função do paleontólogo,
quem estuda paleontologia, o paleontólogo, e que procura esses fósseis. E aqui temos o passo a passo para realizar todo esse processo. São etapas, né? Tem uma primeira etapa, segunda, terceira, quarta, quinta, na pesquisa lá no determinado campo, né? Que é aqui, ó, dessa imagem aqui, nos locais, no campo. Depois temos do 6º ao 10º passo no laboratório. Vocês vão ler e vocês vão analisar. Aqui diz o seguinte, crianças, os 2 infográficos lidos compõem uma matéria publicada no jornal Estadão. Foi o que a prof falou que tentou acessar e não conseguiu. Ok? Gente, os infográficos, que eu já falei para vocês, que eles trabalham com imagens, com textos e tudo mais, eles podem ser textos autônomos, só eles, né, explicando determinado assunto, ou ser apresentados como textos complementares, que é o caso aqui, que o Estadão pegou e fez um texto, uma publicação, e usou ele como um texto complementar. Ele é complementares a uma reportagem, um artigo, entre outros. Ok? Agora vamos para o próximo exercício. Só para deixar bem claro, ele pode ser só ele, como ele também pode ser utilizado em uma reportagem, que é o caso da publicação aqui do Estadão, sobre um determinado assunto. Ele pode ser usado num artigo, entre outros textos, como complemento. Ok? Ou só ele. No exercício 2. Considerando o que você já estudou sobre infográfico, assinale as afirmativas verdadeiras. É verdadeiro, é correto afirmar que eles são textos que, em geral, expõem informações de forma sintética? Quando a prof fala de forma sintética, a prof quer dizer o seguinte: eu estou querendo dizer que ele vem bem explicadinho, que ele vem bem... Como que eu posso falar para vocês da forma sintética? Que ele tende a ser resumido, escrito, e que ele é desenvolvido bem componente, com vários componentes, bem informativo, bem estruturado. Que aí tem as imagens, que tenha as informações corretas, forma sintética dele. Ele expõe as informações bem correto, bem certinho. Eu posso afirmar também que eles são textos em que, em geral, expõem informações por meio de imagens, ilustração ou texto e textos escritos. E eu posso afirmar também que no infográfico o texto escrito é mais relevante do que as imagens? Eu quero que vocês leiam e deduzam. Prestem atenção, gente. A gente já falou que o infográfico ele vem bem estruturado, né? Tem as imagens bem colocadinho, bem certinho, bem escrito e resumido. Ele é bem resumido. Também podemos dizer que ele tem bastante imagens, textos, ele vem bem completinho para melhor compreensão do leitor. Não é verdade? Então, a partir dessas informações, vamos lá. Assinarem a resposta que vocês acham certo. Agora aqui, gente, no exercício 3. Nessa matéria, há um título e cada infográfico apresenta um subtítulo. Identifique-os e coloque aqui. Qual que é o título, qual é o subtítulo 1 e o subtítulo 2. Só para lembrar o título para vocês, gente, é o que estava escrito aqui, que a prof. Tati falou, ó. Tá aqui, ó. Ok? Porque na apostila não traz essa informação, porque a gente precisava acessar o link, né, a publicação do Estadão, mas não conseguimos. No exercício 4, em relação aos infográficos, resuma do que trata cada um deles. Então, gente, vamos lá. O primeiro infográfico, que é esse aqui, tá falando sobre o quê? Tá falando sobre o dinossauro. Tananã. E aqui, sobre o que tá falando? Tá falando sobre o passo a passo do processo de descobrimento do fóssil, da paleontologia, correto? No exercício 5, observe esta imagem da parte inferior direita do primeiro infográfico, que a prof mostrou para vocês. Pontinho aqui. Por que a imagem de um elefante e de um ônibus estão próximas à do dinossauro? Qual é o objetivo dessa estratégia? A prof falou que o objetivo desses desenhos é apresentar o quê? Uma referência visual para o leitor conseguir entender, compreender qual era aproximadamente o tamanho deste animal.
No exercício 6, agora observe outro trecho de um dos infográficos. Aqui, ó, do segundo infográfico, que é o passo a passo, o segundo passo aqui, a segunda etapa. O que indica a numeração ao lado do texto escrito? Isso aqui, ó, está indicando a etapa número. E na letra B, pergunta o seguinte: a ilustração é meramente ilustrativa, ou seja, ela pode ser descartada. Essa ilustração que temos aqui, ela pode ser descartada e vocês vão conseguir entender só a partir disso? Gente, as ilustrações, elas ajudam o leitor, um leitor leigo que não conhece o assunto, que não está familiarizado com esse assunto, no caso a paleontologia, né? A entender melhor as informações e entender como que é o processo. Então, não são meramente ilustrativas. É preciso a ilustração. Ela é importante, sim. Ok? Muito bem. Gente, por enquanto é só. O nosso segundo vídeo já vem aí, tá? Beijo grande. Tchau, tchau. Já eu volto no segundo vídeo.